Ai, meus irmãos, alô, meus irmãos e minhas irmãs, Pai seja com todos nós. Nesse 24 de janeiro, né, de 2021, graças a Deus, né, estamos aqui, vivos, né, entre os mortos, né, graças a Deus, né, pelo entendimento, né, e por tudo mais. E vamos aí fazer nossa pequena meditação, né. Estamos aí no Zacarias, o profeta, capítulo 1, paramos aqui no verso 9, e vamos ver aqui o que o Zacarias está nos contando, né? Então, no 9 diz assim: Eu disse, Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem estes são. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse, estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram, nós já andamos pela terra e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Está a visão dos 4 cavalos, né? Os cavalos aí que o Zacarias teve essa visão aí. Cavalos vermelhos, morenos e brancos, né? E um cavalo vermelho. Então, esses cavalos aí eu entendo que seja o quê? Seja a moda, né? Sei lá, os ventos, né? Os ventos, a moda, né? Ou aquilo que está acontecendo no mundo como um todo, né? É isso? Os espíritos, né? Que pairam sobre as nações. E ele está dizendo aqui que eles já tinham andado pela terra e que a terra estava tranquila e em descanso, né? Então o anjo do Senhor respondeu e disse, ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste tirados estes 70 anos? Respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo, palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo me disse, clama dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. E com grandíssima ira estou irado contra as nações em descanso, porque estando eu um pouco desgostoso, eles auxiliaram o mal, né? Portanto, o Senhor diz assim, voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa, nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Então, a visão aí dos cavalos, né? Então, houve aí esse diálogo, certo? E o Zacarias está, digamos assim, parece que ele ainda está, parece não, ele ainda está lá ele ainda está lá no cativeiro, próximo para vir, né? E na verdade esse descanso, essa tranquilidade, estava havendo entre as nações, propiciou a que os reis, né? Lá da Babilônia, o Dari e o Ciro, né? Libertasse o povo e mandasse eles voltar para a terra deles. Por infusão do Espírito, né? Deus de Israel, cuidando, como ele diz aqui, né? Eu cuido de Jerusalém e de Sião. Eu cuido. Quer dizer, tem maior cuidado do que esse, maior zelo do que esse, né? O Deus Altíssimo cuidando de Sião, que é a figura da igreja, né? E de Jerusalém. Então, essa visão dele aí era para mostrar que estava tudo tranquilo ou que estava tudo propício para que os reis, né,
lá da Babilônia, lá da Pérsia, né? Se compadecessem do povo e mandassem eles voltar para a terra deles. Bom, aí no versículo 18 ainda do capítulo 1, temos aqui o quê? A segunda visão, né? São 4 chifres e 4 ferreiros. Está escrito o quê? Levantei os meus olhos e olhei e vi 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo, que é isso? E ele me disse, esses são os poderes que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então eu disse, que vem eles fazer? E ele falou dizendo, esses são os poderes que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derribarem os poderes das nações, que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalharem. Então são 2 visões, né? Uma, ele viu 4 chifres, que foram os reis que levaram, né, o povo hebreu para o cativeiro. A Síria, né? Certo? Babilônia, né? Depois o Aquemênida, né? Os 4 reis, quem foi o outro? O rei da Síria, o rei de Babilônia, o Aquemênida e o persa, né? Medos e persas. Não é isso? Mas, na verdade, ele está falando mais dos reis da Síria e de Babilônia, né? Porque quando ele fala nos ferreiros, ele está falando aqui nos persas e nos medos, que destruíram os outros reinados, né? Conquistaram, né? Que eles foram aí os mandantes do mundo durante um tempo. Então, os ferreiros são os medos e os persas, que conquistaram o reinado de Babilônia e de Assíria. E os chifres são os reis da Assíria e da Babilônia. Né? E no capítulo 2, ele vai mostrar uma terceira visão. Vamos ver o que ele está falando no capítulo 2. Versículo 1. Tornei a levantar os meus olhos, olhei e vi um homem cuja mão estava um cordel de medir. E eu disse, para onde vais tu? E ele me disse, medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo e outro anjo que saiu ao encontro. E lhe disse, corre e fala a este mancebo, dizendo, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela, dos homens e dos animais. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Então a preparação aí para a volta do povo, né? Para Jerusalém, né? Para a terra prometida lá. Ó Sião, livra-te tu que habitas com a filha de Babilônia. Livra, né? Vocês tomam o caminho de casa, né? Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. A menina do olho do Senhor Deus de Israel, né? É a igreja, né? Israel é a igreja, o remanescente, né? Porque eis aí levantarei a minha mão sobre eles e eles virão ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filho de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor. Serão meu povo, eu habitarei no meio de ti, saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então o Senhor possuirá Judá como sua porção na terra santa, e ainda escolherá Jerusalém.
cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele despertou na sua santa morada. Então isso aí é o que? É a emulação que o Espírito está fazendo, né, através do profeta, para que o povo tome consciência e pegue o caminho de casa, né? Então é uma promessa aí de restauração de Jerusalém, do reino sacerdotal, não é isso? E falando também do milênio, né? Falando do milênio. Por quê? Porque as Escrituras, nós sabemos que as Escrituras giram em torno do Senhor Jesus, né? As Escrituras falam do Senhor Jesus. Amém? E amém, né? Aí teve a quarta visão, que é o sumo sacerdote acusado por Satanás, justificado por Deus, né? Aí nós vamos parar por aqui hoje, né? Amanhã a gente volta, se Deus quiser, para a gente continuar aí na nossa pequena meditação, é isso? Relembrando aí os profetas, relembrando os seus caminhos, as suas veredas, e procurando nos aperfeiçoar no entendimento, né? Amém? Então o Pai seja com todos nós, né? Amém.